espero que também, como a última vez, né, você fica também à vontade de contribuir, e também eu incluí alguns momentos de pausa, né, para perguntas. A aula hoje vai estar bastante focada no texto, na verdade, que eu acho que, enfim, a disciplina é Fundamentos, e esse texto do Flores, de fato, é um texto fundamental, né? Então eu queria repassar também as ideias principais dela e ver, enfim, também abrir para vocês se tiverem dúvidas, etc. E tentar trazer um pouco, que um pouco diferente até da aula passada, do semestre passado, mas trazendo algumas coisas sobre a pandemia como exemplos, né, também, que eu acho que exemplos sempre ajudam a gente a pensar, então vou tentar trazer um pouco mais de exemplos também. Então, vamos lá. Primeiro, bom, Milveno também deve falar, eu sou professora do NEP, mas minha formação, né, na antropologia, ciências políticas e estudos do gênero. Eu sei que o Richard passou uma pequena biografia também. Então, só para vocês saberem de onde que eu estou chegando, né, a esse tema, que dentro do NEP tem muita gente, uma coisa bem bacana, que é muito interdisciplinar. Então, vocês vão ver várias perspectivas distintas sobre essa questão, e eu trago mais essa perspectiva da antropologia, né, das ciências sociais. Então, começando com essa... Deixa eu ver aqui. Eu estou com todo um esquema. Às vezes eu acho que os professores deveriam mandar nossa área de como a gente está. Estou com toda uma coisa aqui com o meu laptop, então espero que não caia em algum momento. Mas vamos lá. Então, começando um pouco, o que é essa ideia de construção social, né? A gente fala que essa é a aula sobre a construção social dos direitos humanos, então eu queria trazer um pouco o que esse conceito, né, quer dizer exatamente, né? Sobretudo para quem, né, de repente, de outras áreas que não tem tido muito contato com teoria social. Então, é uma coisa, na verdade, bastante simples, né? De uma teoria que as pessoas constroem seus entendimentos do mundo, né, a partir dos significados e seus encontros com outras pessoas e seus contextos sociais, né, nos quais as pessoas estão inseridas. Então, não é uma ideia muito complexa, uma ideia onde enfatiza muito a questão das relações, né, as relações entre as pessoas, as redes nas quais as pessoas estão inseridas. Por isso, essa ideia de construção social é muito importante para nós, que também vemos da saúde pública, como o Richard, né? Então, a gente que estuda determinantes sociais da saúde, obviamente, essa ideia de construção social é fundamental, né? Porque a gente entende que saúde não é só se você tem febre ou não, enfim, tem tudo a ver com o contexto no qual a pessoa está inserida, tanto a questão da saúde, como a possibilidade dessa pessoa estar saudável, né? Que está conectado também, que tem tudo a ver com onde que mora, questões de raça, gênero, etc., que a gente vai conversar hoje. Então, essa ideia da construção social, e por ser assim, é uma coisa que tem influenciado diversas disciplinas, né, como eu falei, muito na área da saúde coletiva, sobretudo aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, mas a gente nem saúde pública tem, então é um pouco diferente, mas tem influenciado muito essa área da antropologia da saúde, e pessoas que estudam mais a epidemiologia social, etc. E as pessoas veem o Max Weber como um dos primeiros pensadores que chamaram a atenção teórica, né, parece, que foi ele que relacionou essa ideia entre qual que seria essa relação entre o indivíduo e a sociedade, né, e esse conceito dele, fundamental para pensar sobre isso, ele chama do tipo ideal. Então, para ele, nesse momento, por isso ele é considerado também o fundador da sociologia, né, porque toda essa ideia da sociologia nasce da teoria dele no sentido da sociedade ser um fruto da relação entre atores sociais. Então, a partir dessa teoria do Weber, aí vai vir outras teorias, né, importantes e influentes. E mais recente, a gente também vê, que vou colocar um pouco também, mais teorias também decoloniais, teorias feministas, que na verdade há muito tempo estão falando sobre essa questão, né, relacional. Então, aqui uma lista de alguns dos teóricos que são considerados, né, como base, só para quem tiver interesse.
Então, agora, com essa ideia, né, para quem lê o texto, vem, né, muito explicitamente como que relaciona com o Joaquim Herrera Flores, porque ele vê essa questão de direitos humanos sendo uma questão social, né, os direitos humanos como processo. Ele é espanhol, eu sempre gosto de falar um pouco sobre, né, sobre o autor que a gente está lendo e estudando. Ele vem do direito, mas não mais, mas também é professor de filosofia de direito, então ele traz muito, né, uma análise mais filosófica da questão dos direitos humanos, mas ele tem base no direito. E ele tem, aqui no Brasil, vocês talvez imaginam que muitos talvez conhecem, né, tem um instituto dele que faz várias atividades interessantes. E aqui um pouco, né, uma ideia que tá, até que tirei do site deles, mas que eu acho que resume bem um pouco o Flores como filósofo, né, que ele fala que é um diálogo com as práticas sociais que tentam transformar a realidade, onde o trabalho do intelectual tem sua razão de ser, colocando assim em permanente relação teoria e prática. Então, ele é um filósofo de direito, mas ao mesmo tempo, e como a gente vê muito no texto de hoje, ele está extremamente comprometido com as lutas sociais. Então, ele traz muito essa questão de que não adianta a gente ficar teorizando, né, em Torre de Marfim, a gente tem que estar conectado com os movimentos sociais, aprendendo com os movimentos sociais, e que o próprio conceito, né, dos direitos humanos também ele traz a questão de luta como central. Então, aqui, né, a gente, vou entrar um pouco mais especificamente no texto que a gente está lendo hoje, e também lembrando de quando, assim, eu mostrei um pouco, né, de quando ele nasceu e faleceu, e esse texto também é um texto que é muito produto, como todos, não, mas deu tempo que foi escrito, então ele aqui é quando está surgindo muitas críticas relacionadas à questão da globalização com os direitos humanos. Então, Flores traz, né, várias críticas, né, do neoliberalismo, do Banco Mundial, do IMF. Isso a gente vê muito nesse texto e acho que tem a ver com quando também ele estava escrevendo. Vou trazer alguns exemplos nesse sentido. Então, ele logo, né, na introdução, que não foi, não pedi para vocês lerem, mas vou trazer alguns pontos na introdução, que acho que é um lugar que ele resume muito bem o seu argumento, mas ele contrapõe os direitos humanos a uma racionalidade capitalista, promovido pela globalização, né? E ele escreve esse texto, então, a partir de uma necessidade que ele identifica de redefinir e reinventar os direitos humanos na teoria e na prática. Então, um texto crítico e um texto que ele está sentindo que é um momento ideal para redefinir, para repensar, né, os direitos humanos e pensar nos direitos humanos como práticas e também como processos, né? E eu acho muito forte isso que ele fala na página 17, que ele diz que é preciso libertá-los da jaula de ferro no qual foram encerrados pela ideologia de mercado, né? E sua legitimação jurídica, formalista e abstrata. Então, uma crítica muito forte à ideia de direitos humanos, que eu acho que toda essa disciplina, né, tudo que o NEP faz, desconstrói, né, essa ideia. Eu sei que vocês vão fazer isso também ao longo dessa disciplina, mas Flores, né, logo coloca essa aí como um dos primeiros objetivos dele, né, essa ideia de libertar os direitos humanos. Então, ele também sendo de direito, ele não acha que devem ficar presos nesses conceitos, né, escritos no papel, ele acha que tem que olhar mais pelos contextos. Então, ele parte dessa ideia de que o direito não vai surgir nem funcionar por si só. Então, novamente, a gente vê essa questão, por isso o Charles e eu também achamos esse texto, o melhor texto para essa aula de construção social, porque é justamente essa ideia que tudo, assim, pode ter uma declaração de direitos humanos, pode ter um número de conferências, protocolos que quiserem, mas as coisas não funcionam por si só, né? Tem que ser colocados na prática e é através de processos de luta que esses direitos serão, né, alcançados. Então, ele parte, né, desse princípio do direito como um processo que não pode ser reduzido simplesmente a normas,
jurídicas, e essa ideia de que também é uma coisa dentro de outros que são necessários, né? Ele fala também na página 17 que o direito dos direitos humanos é, portanto, um meio, né, uma técnica, entre muitos outros, na hora de garantir o resultado das lutas e interesses sociais. E, como tal, não pode se afastar de ideologias e de expectativas dos que controlam seu funcionamento tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, né? Então, acho que a melhor forma de pensar, né, na teoria de Flores, essa ideia processual, né, essa relação com os movimentos sociais e lutas sociais, interesses sociais e os direitos. Por isso, essa ideia de direitos como processos de luta. Se vocês têm alguma coisa que extraem dessa aula hoje, depois acho que essa seria o mais fundamental, né, do Flores, né, de lembrar dessa ideia de direitos humanos como processos de luta, né, são campos de luta. Então, essa que ele fala que é a premissa teórica do livro, é falar de direitos humanos, é falar da abertura de processos de luta pela dignidade humana, né? Outra coisa que ele enfatiza muito e que a gente vai falar bastante ao longo da aula é como a questão da dignidade humana é um princípio, uma coisa que você tem que ter antes de você poder ter acesso a outros direitos, né? Então, para essa questão da desigualdade, né? E esse capitalismo predatório, né? Que ele critica muito ao longo do texto, as desigualdades sociais, ele acredita que não tem como a gente separar a luta pela dignidade humana pelas lutas pelos direitos sexuais. Eu trabalho muito o tema dos direitos sexuais, então, às vezes acaba também, né? Mas, no caso, ele está falando sobre os direitos humanos. Mas ele argumenta que atrás de garantias jurídicas há essas estruturas profundas de desigualdade, né? E que não só isso, ele argumenta que atrás, né, dessas declarações, como a Declaração Internacional de Direitos Humanos, não só há estruturas, né, ou a Declaração, por exemplo, Universal de Direitos Humanos é muito criticada, acho que talvez a semana passada, não sei se vocês já falaram um pouco mais sobre isso, mas as críticas, né, da base colonial. Mas que também as pessoas, há processos de luta também, do outro lado, das pessoas manterem seus privilégios, né, de certos grupos e subordinar outros. Então, não é só que a base dos direitos humanos é problemática, é também uma forma que esses discursos sobre os direitos humanos são colocados na prática, que acabam aumentando e não reduzindo diversas desigualdades sociais. Então, acho que esse é outro ponto importante. Então, aqui eu queria, assim, só a partir dessas ideias, né, iniciais deles, eu queria saber se vocês, como foi para vocês receber, se alguém quiser, né, falar um pouco, mas de pensar sobre os direitos humanos, sobre processos de luta, né, se isso para vocês parecia uma coisa que faz sentido, ou foi um pouco difícil de entender, enfim, queria saber um pouco como receberam nessa primeira proposta dele. Porque é a partir daqui que todo o resto vem, né? Então, se a gente se não entender isso, não é que não entender, mas é a base no qual ele desenvolve todos os argumentos. E também citando algumas, né, alguns exemplos de lutas ou práticas que vocês pensaram, né, ao ler o texto dela. E essa pode ser uma coisa que a gente vai conversando ao longo da aula também. Mas não sei se alguém gostaria de falar inicialmente. Ou se não, eu continuo, vocês podem ir pensando e a gente pode abrir depois e também comentar. Que o primeiro capítulo é mais assim, né, ele vai dar um olhar um pouco mais histórico. Então, ele começa, né, que o texto é publicado em português em 2009, mas foi publicado o primeiro em espanhol em 2007. Então, ele faz toda uma comparação do mundo atual, né, com
pensando na declaração e onde que a gente está hoje, né? Então, ele fala, por exemplo, sobre a questão do muro de Berlim, né? E ele fala também sobre a importância, no momento que ele está escrevendo, que não sei, acho que aqui talvez tenha uma idade variada, né, de pessoas, mas para mim, eu tenho 42 anos, então para mim a questão do banco, quando eu estava na faculdade, né, como vocês, essa questão do Banco Mundial e do IMF estava muito presente, sabe, é um pouco mais que hoje. Então, era uma questão, tinha muitas mobilizações estudantis sobre isso, né, nos Estados Unidos, onde eu estava, e era uma questão muito presente, uma coisa que todo mundo que tinha algum interesse em questões de justiça estava falando. Então, ele destaca essa, porque era uma questão importante tanto pelos movimentos sociais e processos de luta, como também como instâncias internacionais que estavam responsáveis pela reprodução das desigualdades, né? E desigualdades em todos os níveis, dentro de países, né, entre países. É o momento quando o neoliberalismo vai se estruturar de uma forma, né, muito nefasta e internacional, sobretudo a Organização Mundial do Comércio, né, que era um grupo também muito foco de várias ações também. E aqui eu coloquei uma foto do Reagan, né, do presidente Reagan com Margaret Thatcher, que são vistos também um momento essa aproximação entre os Estados Unidos e o Reino Unido nesse momento, um pacto, né, de um projeto neoliberal, né, de uma ideia de economia de que se você... O Reagan ficou mais famoso por uma ideia de que se você dá mais dinheiro, se, por exemplo, mais isenções de impostos para os ricos, o dinheiro vai chegar aos mais pobres. E eu estou rindo porque é uma ideia tão absurda, mas foi essa a base da política econômica dele e não funcionou, né? Obviamente a gente sabe. Mas essa ideia de estimular o capital, né? De dar estímulos para as indústrias se produzir, né? E incentivos para a ideia era que as pessoas investiriam seu dinheiro, né, em mais empresas, nas pessoas, mas as pessoas ricas só foram acumulando mais, né, e a gente chegou ao ponto que a gente está hoje de extrema desigualdade, né, de pessoas como o presidente do Amazon, com mais quase, né, um patrimônio, o tamanho de vários países do mundo. Então, é aqui, né, entre essas duas figuras e esse momento também dessa luta, né, um fim da Guerra Fria, né, que foi vista como uma vitória, né, sobre o comunismo, e essa aproximação também, essa política econômica do Reagan e Margaret Thatcher, que é onde muitas pessoas veem, né, que tudo começa a mudar. E a partir deles, também começa um processo grande de desregulamentação, né? Então, várias regras, né, que as grandes indústrias tinham que seguir, era uma ideia que, ninguém consegue fazer as coisas com tantas regras, precisa, né, as indústrias precisam ter mais liberdade. Então, a ideia era deixar um mercado mais livre, com a ideia de que o mercado por si ia ser, ele faria uma própria regulamentação de si, que também, obviamente, não aconteceu. Então, é aqui que, dentro dessas ideias, é a ideia do Estado mínimo, né, que até hoje, né, é muito presente aqui, e a ideia também muito presente, que a gente vê na política econômica atual, de que o Estado é um custo, ou seja, programas sociais, educação, né, tudo isso é visto como um peso, né, que também aqui... Isso é no final dos anos 80, aqui também com a eleição do Collor, né, a gente vê esse também discurso, né, ali na campanha dele, é uma ideia contra essa ideia de um Estado muito presente. Então, isso vai tomando força e, ao longo da década dos 90, as desigualdades sociais vão aumentando e as críticas também contra esses projetos vão aumentando também. Então, essa é uma foto da Indonésia, né, pedindo para fechar o Banco Mundial, né, aqui, porque o projeto do banco de
dar empréstimos, né, para os países, mas na verdade está criando, mais endividando os países do Banco Mundial. Então, na África, houve grandes mobilizações. Então, o Flores está escrevendo esse texto nesse momento, né? E ele está falando, né, nosso compromisso na qualidade de pessoas que refletem sobre e se comprometem com os direitos humanos reside em colocar frases às práticas sociais de indivíduos e grupos que lutam cotidianamente para esses fatos, que ocorrem nos contextos concretos e materiais em que vivemos, possam ser transformados em outros mais justos, equilibrados e igualitários. Então, ele está falando, se a gente vai falar sobre os direitos humanos, também temos um compromisso de estar lutando, né, para criar condições materiais mais justas para as pessoas, ou seja, não dá para a gente ficar num mundo teórico dos direitos humanos sem botar a mão na massa e, de fato, lutar, né, contra desigualdades sociais. E ele critica, né, um pouco, ele coloca aí essa ideia de você tem que ter direitos para ter direitos, né? Direito de ter direitos, que é um conceito que vem da Hannah Arendt, no livro dela, As Origens do Totalitarismo. Desculpa, tem palavras que às vezes eu fico todo enrolada. Mas a Hannah Arendt estava mais focada em pessoas que não teriam cidadania, por exemplo, né? E ele está falando, ele está focado mais na questão de condições materiais e sociais, né? Tanto para ter acesso a direitos, como efetivamente para lutar, né? Porque ele argumenta se a pessoa não tem o que comer, né? Assim, lutar é um privilégio, é difícil lutar sem ter condições mínimas de viver, né? Então, ele fala aqui na página 33, como se vê para nós, o conteúdo dos direitos humanos não é o direito a ter direitos, né? Que ele vê como um círculo fechado que não cumpriu com os objetivos desde que se declarou há quase 6 décadas. Então, ele está fazendo uma crítica da Declaração de 48 de Direitos Humanos. Para nós, o conteúdo básico dos direitos humanos será o conjunto de lutas pela dignidade, cujos resultados, se é que temos o poder necessário para isso, deverão ser garantidos por normas jurídicas, por políticas públicas e por uma economia aberta a exigências de dignidade. Então, aqui ele está destacando, é necessário juntar a questão jurídica com a questão das políticas públicas e também com a questão de economia aberta às exigências da dignidade. Então, aqui eu queria parar um segundo só para a gente pensar sobre essa ideia, né, do círculo vicioso dos direitos no contexto da pandemia, né, porque uma coisa que tem sido a pandemia, né, no mundo inteiro tem mostrado, né, a extrema desigualdade. Aqui no Brasil não tem sido diferente, tanto em termos de quem está, né, morrendo mais, se infectando mais, como na questão da que estão relacionados, mas das condições básicas para se prevenir não são uma realidade para bilhões de pessoas, na verdade, mas aqui no Brasil, milhões de pessoas. Então, aqui eu coloquei, né, um mapa de São Paulo, onde mostra, né, essa relação, né, usando a geografia no município, mas entre os lugares que têm, né, maior índice de desigualdade social também são os lugares que têm mais mortes por Covid. E aqui eu vou continuar e depois queria abrir aqui o Richard, tem estado na linha de frente aqui também no Rio, então ele pode complementar algumas coisas. Aqui eu coloquei um texto, né, da Silvia Ruiz, que eu incluí também no final a referência, mas que junta, eu acho um texto interessante, que junta essa questão do neoliberal, né, com a questão do que está acontecendo com a pandemia, né, que aí eu vejo conexões também com o argumento do Flores, que é uma crítica muito forte, né, ao neoliberalismo. E eles falam que a pandemia do Covid-19 não é causa de crises do neoliberalismo como modelo econômico. É ela mesma uma crise da natureza neoliberal, né? que revela ao mundo a insustentabilidade, a injustiça e a crueldade do capitalismo neoliberal e as ruínas que deixa pelo caminho.
Então, essa também em vários outros textos, né, do Boaventura Santos, tem uma produção muito grande agora, né, de teorias sobre a questão do neoliberalismo e a pandemia, mas todos vão, né, nesse caminho, né, que uma crise de natureza neoliberal, né, e que mostra tudo que essa que começou lá atrás, né, quando Margaret Thatcher e o presidente Reagan resultou nessa. Então, o GT de Racismo e Saúde do Obrasco, por exemplo, publicou também um artigo muito interessante que mostra, né, todas essas relações em termos de como, que eu vejo como relacionado também com o argumento do Florence, né, que as pessoas, se não há acesso a um mínimo, né, em termos de condições sociais, condições materiais, como esse texto do GT mostra, né, a gente vê a população negra no Brasil tem um índice muito mais alto de morte, né, e também de casos do Covid. Então, isso tem a ver, né, tanto com questões de renda menor, os trabalhos mais precários, a falta de cobertura do SUS, a falta de saneamento básico, insegurança alimentar, dificuldade de transporte, a questão de moradia com poucos cômodos. Eles fazem uma análise e tem um gráfico aqui também, que é do texto, que mostra essas conexões, ou seja, não é tudo, acho também esse gráfico muito bom para a gente pensar a questão da construção social e as relações, né? A gente não tem como olhar uma coisa só. A gente não tem como falar da questão da Covid sem falar sobre todas essas questões em torno, seja que for, né, a população. Mas é que algumas populações estão em condições muito mais vulneráveis porque não têm acesso ao básico, né? Nem água para lavar as mãos, por exemplo, ou acesso ao SUS, acesso ao básico. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para pensar um pouco essa ideia de ter que ter alguns direitos para ter acesso aos direitos, né? Saúde é um direito universal. Agora, como que você vai ter acesso à saúde se você não tem nenhuma coisa, né? Se você está nessas condições que o GT, né, lista, e aqui eles têm muitos mais, né? O artigo inteiro lista vários outros, no contexto da violência, por exemplo, também. Então, não tem como a gente separar, né, esses processos e pensar nessas lutas mais amplas que tem a ver com questões do racismo, da desigualdade social. E também esse artigo do Santos termina dizendo que no contexto da pandemia, a primeira luta para a população negra seria o fortalecimento do SUS, né? Então, acho que se a gente volta um pouco a essa questão do Flores aqui, ele também está, né, ele fala sobre como essa questão, não tem como a gente hierarquizar, né? Assim, eles falam que a primeira luta é a luta pelo SUS, mas isso está também vinculado a várias outras coisas. É aqui que a gente vê a questão, né, essa questão das relações entre as coisas, é tudo meio em conjunto. Mas sem um sistema público, né, sem políticas públicas que garantem o mínimo de acesso da população às coisas, não tem nada adianta, né? Especialmente no contexto de uma pandemia. As pessoas têm que ter acesso a estratégias de saúde da família, têm que ter acesso ao diagnóstico, têm que ter acesso aos postos e informações de saúde. E você só tem isso num contexto de você ter uma política pública forte, né? Não sei se, Rachel, se você gostaria de complementar alguma coisa a partir da sua experiência também olhando essa... Laura, obrigado. Eu ia primeiro sugerir, gente, fiquem à vontade para abrir a câmera, para poder falar. Tiveram alguns comentários no chat, especialmente com relação ao estado de bem-estar social, a partir da menção que você fez, a Thatcher, ao Reagan. Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que já despertou questões, assim, diretamente. Sim. Eu vou comentar o seu convite sobre esse último ponto, com relação a essa intersecção da pandemia para pensar a construção social. Eu acho, Laura e todo mundo que está aqui, que o contexto que a gente está vivendo é um contexto muito frutífero, né? Assim, em âmbito intelectual, para essa intercorrelação, né? De pensar os atravessamentos dos fenômenos, né? Num processo de constituição, né? Eu acho que assim, as discussões sobre determinantes sociais de saúde são discussões bem antigas, têm uma vasta produção,
mas efetivamente, assim, pensar os processos de estruturação da desigualdade, os efeitos das estruturações de desigualdade em alguns marcadores, assim, não é muito recorrente, especialmente no campo da saúde, né? Então, assim, a gente faz um movimento de contraposição, né? Contraposição teórica, né? De entender bem a teoria de Herrera Flores, essa perspectiva de prática, de efeito, de disputa sobre o campo. E acho que o contexto da pandemia assim, ajuda a gente a refletir mais criticamente, né, sobre essas intercorrelações que se atravessam no fenômeno. Né? Tem uma galera, né, que já até nomeia de uma outra maneira, né, que na verdade a gente não está falando de uma pandemia, de uma sindemia, né? A gente está falando de uma junção de muitos atravessamentos. Assim, hoje é meio até quase senso comum, pode-se dizer assim, pelo menos entre nós, nas ciências humanas, quando analisamos o processo da pandemia, dizer sobre as estruturações de desigualdade que se atravessam no contexto pandêmico. Mas, especialmente no início desse processo pandêmico, em março, em abril, não era recorrente essa fala sobre as estruturações da desigualdade nessa monta que a gente tem hoje. Era muito forte as discussões sobre a pandemia tem um caráter democrático, todos estão vulneráveis, né, na perspectiva que a gente está falando de um vírus, né? Em tese, todas as pessoas estariam vulneráveis. Era esse o discurso marcado no início do processo pandêmico, né? Seja porque muitas das imagens eram imagens atravessadas por países europeus, né? Então já desmontaria até um pouco essa discussão sobre países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Mas o que a gente consegue perceber hoje, e aí tem inúmeros artigos que apontam isso, né? Muitas evidências científicas, é esse caráter de estruturação de desigualdade visível do processo pandêmico. Né? E eu acho que isso é muito interessante, especialmente quando a gente pensa, e por que eu acho que é interessante o que a Laura está trazendo para a aula de hoje sobre construção social. Porque se a gente for pensar a partir de uma perspectiva sociológica, de fundamento sociológico, eu não sou sociólogo, mas a gente dialoga com os campos. Numa perspectiva sociológica, assim, o conceito de interdependência, né, de Norbert Elias, assim, é um conceito central hoje para a gente pensar o processo da pandemia. Porque, efetivamente, né, mais do que nunca, o meu cuidado à saúde é um cuidado que se relaciona com uma saúde coletiva. Então, mais do que nunca, assim, pensar em interdependência, né, enquanto fenômeno sociológico, categoria sociológica, a noção de interdependência é central nesse momento, né? Se a gente não quiser pensar uma perspectiva de matriz ocidental, a gente pode até fazer uma perspectiva sociológica decolonial, né, de pensar um conceito de Ubuntu, né, de matriz africana, que é uma apropriação de pensar que eu sou porque tu és. Efetivamente, assim, de forma muito pragmática, se eu tivesse que traduzir num resumo, não adianta eu não usar a máscara achando que não vou me infectar porque eu posso infectar o amiguinho. Isso é interdependência. Ou interdependência das próprias estruturações da desigualdade, né? A questão do saneamento básico afeta diretamente do território, afeta diretamente o curso de uma infecção pelo coronavírus se transformar numa Covid-19 ou não. Ou seja, né, eu acho que o contexto de hoje é um contexto muito fecundo para o campo das ciências humanas e sociais, porque traz para a gente com muita visibilidade assim, alguns conceitos, categorias que a gente, por vezes, fala meio que no deserto, e agora se evidencia com muito mais propriedade, né? Por exemplo, finalizo por aqui, a minha experiência hoje muito direta de trabalho, né, de uma tentativa de apoiar a construção de resposta à Covid-19, tem sido diretamente com as ações emergenciais para as favelas do Rio de Janeiro, né? Aí, quando a gente analisa, né, o escopo de favelas do Rio de Janeiro, assim, o que a gente tem é a sobreposição de estruturas de desigualdade. Assim, se eu tivesse que pensar sociologicamente a partir de um marcador teórico, eu diria que eu trabalharia o conceito de interseccionalidade, porque efetivamente o que a gente vê na tentativa de construir uma resposta de enfrentamento à pandemia em territórios de favela é a sobreposição de estruturação de desigualdade, né? É o efeito do racismo, é o efeito do sexismo, é o efeito do território que se associa com racismo ambiental, é o efeito da questão de classe, é tudo junto e misturado que produz
ações diretas na perspectiva de resposta de enfrentamento à pandemia. Em última análise, é dizer que a gente não tem como construir uma resposta qualificada ou embasada em evidências científicas para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil, em sociedades fortemente marcadas por desigualdades como a nossa, que não considerem esses marcadores de diferença, né? Esses marcadores de estruturação da desigualdade. E aí eu acho que é muito fecundo que a Laura traz, porque coloca essa tradução em diálogo do Herrera Flores para pensar efetivamente o campo de prática, né? O campo de prática, na realidade, é um campo que se relaciona não apenas com um plano de vacinação para a Covid, é um plano que se relaciona diretamente com uma perspectiva de entender quem são os sujeitos e grupos sociais em situação de maior vulnerabilização para que a vacina chegue, ou seja, não é só um insumo, é diretamente a própria construção de uma perspectiva de entender todos esses marcadores. E aí isso é muito mais complicado, porque historicamente, né, quando a gente pensa, inclusive dentro do campo da saúde, né, o campo das ciências humanas e sociais na saúde não é o campo privilegiado em comparação com uma perspectiva biomédica. Então a gente está o tempo inteiro tendo que fazer contradiscursos, né? Então acho que perspectivas como a da Laura de trazer as ciências sociais, trazer a antropologia, trazer a sociologia, ampliam para a gente o tamanho do problema teórico e de campo que a gente tem que enfrentar. Exatamente. Às vezes eu acho que é por isso que eles estão sempre tipo, não falam, porque a gente só complica, que é muito complexo, né? E essa é uma coisa que o Flores também fala, né? Que a primeira coisa é essa complexidade. E, de fato, acho que agora, talvez até por, assim, o Charles falou muito importante, que muitas coisas importantes, mas essa ideia de como tem mudado, né? Parece, esse ano parece que foi 10 anos, é difícil imaginar que foi só em março, mas realmente o discurso dessa ideia de um vírus democrático já mudou totalmente, né? Com esses dados. A gente vê mesmo um pouco tempo como a própria ciência, a ciência também, né, de vacina, etc., tem avançado, mas também as ciências sociais para dar conta e pensar sobre isso, e estão sendo mais valorizados, eu acho que é diferente do que tem acontecido no passado e de uma forma muito rápida. Né? Quando a HIV/AIDS, a gente vê que demorou, mas também foram. Mas neste caso, é tudo muito mais urgente e também porque, como você falou, estão vendo que não adianta nem ter planos. Quem passou pensando na ciência vê logo que tem que pensar nas relações sociais, porque tudo depende de sistemas, né, do SUS, né? Então, você é obrigado a lidar com essas questões estruturais para pensar nesses planos. Eu vi agora também, eu não tinha visto, obrigada, a questão do chat, né, e da ideia, né, o Luciano falou, e concordo muito, né, com o que tem acontecido, né, com a ideia do Estado mínimo. E a gente até vê usando a pandemia de novo, né, nessa crise, várias empresas, sobretudo nos Estados Unidos, mas aqui também, né, quem é dado os maiores benefícios, né, e quem o governo acaba lutando mais para proteger, muitas vezes, como disseram muito aqui, é mais o CNPJ que o CPF, né, e nos Estados Unidos também, mas as grandes corporações, né, de aeronaves, etc., receberam bilhões né, de pacotes de ajuda, enquanto foi uma luta muito grande para conseguir o mínimo para as pessoas desempregadas. Então, acho que é muito... E essa ideia também de que o governo, que o mercado não é regulamentar, na verdade, não é livre, né? Que as normas que são dadas são normas que facilitam, que façam mais dinheiro. Mas eles usam essa ideia da liberdade, mas na verdade não são, o mercado não é livre, o Estado se estrutura para deixar o Estado funcionar dessa forma também. Então, acho que realmente é um momento que demonstra essa ideia, e tem Luciano, não sei se você leu, mas o texto do Boaventura Santos, posso passar para Richards. Acho que Richards tem que é uma entrevista, na verdade está no livro dele, né, que chama Pedagogia Cruel do Vírus, que eu ainda confesso que eu só li partes, ainda não li todo o livro, mas tem uma entrevista muito boa com ele também no UOL, onde ele fala justamente sobre essa ideia, porque a gente vê
que era há décadas que a gente ouvia, vamos ser salvos pelo mercado, né? Vamos privatizar o SUS que vai resolver, vamos privatizar tudo que vai resolver. Mas quando a pandemia chegou, de repente o Estado, cadê o Estado, né? Agora, né? Cadê os cientistas sociais? Agora queremos todo mundo que nunca, né, foi convocado, que foi colocado do lado. Mas sobretudo essa questão do Estado, né? A gente vê essa necessidade e aqui tendo um SUS, né? E o Brasil tendo um dos maiores programas de vacina do mundo, mas a gente vê, vamos chegar lá, né? Mas por outras questões que também têm a ver muito com a questão social, como, né, mesmo numa estrutura assim de SUS, mesmo com um programa que era exemplar pelo mundo, por conta da misinformação, de como essa tem sido politizada, estamos também vendo outro contexto hoje no Brasil sobre a questão da vacina, né, que é muito diferente do passado recente, né, que também tem todo, obviamente, a revolta da vacina e outros momentos que foi também politizada, mas do jeito que está acontecendo hoje é distinta. Então, perguntou, a aula vai ficar gravada e eu vou também compartilhar essa apresentação com o Charles, vai disponibilizar também. Mas vamos lá, são muitas coisas, eu acho que é justamente por essa, porque a pandemia são muitos caminhos, né? E eu concordo também, acho que o Marco só tem como ver a partir desse olhar da interdependência e também da interseccionalidade. E eu acho que a gente vê nessa recusa de usar máscaras, não há e aí que eu acho que quando as pessoas falam do neoliberalismo, né, do que a gente vê essa questão individual, né, essa dificuldade de entender a questão de saúde como uma coisa coletiva, né, de pensar no além de eu. Eu não quero usar uma máscara, mas não é só sobre essa questão, é sobre como esse ato de você vai afetar as outras pessoas. Mas esse direito individual sobre isso é muito, muito difícil. Acho que mais nos Estados Unidos que aqui, até. Mas vou voltar um pouco o texto, agora fui mas é bom, que acho que é isso que traz, né? Não sei se mais alguém tem algum comentário, eu gostaria de comentar alguma coisa antes de eu pensar um pouco, voltar um pouco a pensar como o Flores também está pensando a questão dos direitos, e vamos ainda voltar com uma pandemia. Sim. E acho que tem isso que a Jaime colocou, né, da questão do SUS também, mas infelizmente essa crise chega num ponto que também é todo o ponto desses teóricos falando sobre a questão do neoliberalismo, que chega no momento que esses sistemas estão especialmente enfraquecidos, né, por conta de todo esse processo que Flores está descrevendo, da globalização, do capitalismo, do neoliberalismo. Então, muitos países do mundo, o sistema, né, de saúde pública, como aqui no Brasil, já vem acontecendo várias coisas que enfraqueceram no SUS, né? A gente tem o PEC, não o teto de gastos, são vários processos. Então, foi infeliz nesse sentido. Acho que seria infeliz em qualquer momento, obviamente, a pandemia, mas neste momento está especialmente difícil, né? Porque o sistema de saúde já estava numa situação muito precária há alguns anos. Então, o Flores, então, o objetivo dele é repassar uma nova, né? Ele está falando, a gente precisa pensar de direitos humanos em uma nova forma, a gente precisa reinventar, né, o nome do título. Então, ele vai dizendo um pouco como que a gente vai fazer isso, né? Então, ele começa com 3 níveis de trabalho. Primeiro, eu acho que a gente tem que definir, né, o que estamos falando, né, quando a gente fala dos direitos. E aí ele fala, pensando em romper esse círculo vicioso de ter direitos para ter direito, enfim, né, que ele critica do conceito da Hannah Arendt, novamente, que direitos como dinâmicas sociais, né, e direitos reconhecidos e lutas sociais para as condições materiais e materiais necessárias para garantir direitos, né. Então, o que é justamente as lutas para obter esses bens materiais e imateriais.
por isso ele vê essas questões juntos, né? Acho que é muito na linha que Strauss também estava falando, né? Acho que é o conceito dele, embora ele não usa essas teorias da interseccionalidade, né? Mas ele está falando sobre isso no sentido de como tudo está interconectado. É só, ele fala de uma forma um pouco mais, né, mais em termos gerais, e ele está muito preocupado sobre a questão de desigualdade econômica, principalmente. O segundo, né, é por quê, né? O porquê se diz a luta? Por que estamos lutando, né? Ele pergunta. A luta é necessária porque esses bens não são dadas, né? O processo de adquirir é estruturado a partir de estruturas extremamente desiguais e hierárquicas, né? Que ele chama de marcos de divisão do fazer humano. Então, ele está, novamente, essa questão da desigualdade e a luta é acesso aos bens necessários para viver. Isso é recorrente e repetido ao longo do texto, né? E aí, para que fim que lutamos, né? Novamente, a questão da materialidade, né, da legalidade e as condições necessárias para lutar, e também resistindo essa ideia da inutilidade científica, né, que muitas vezes ignora as condições reais nas quais as pessoas vivem. Então, ele é crítico dessa forma de produzir também conhecimento, a forma que a ciência às vezes é totalmente desconectado do contexto no qual está sendo produzido e para quem está sendo produzido, né? Então, ele vê esse processo de luta como um processo de empoderamento, né? E de fortalecer as pessoas e os grupos que sofrem violações, né? Dotando-os de meios e instrumentos necessários para que, né, plural e diferenciadamente, possam lutar pela dignidade. Então, é realmente uma questão relacional, não é só, né, essa questão de se inspirar pelas lutas sociais, de você escrever sobre os movimentos sociais, mas também estar junto, né, com os movimentos sociais e garantindo que têm o que necessitam para lutar para seus direitos, né, em todos os sentidos. E eu vou colocar aqui, agora eu vi que a Beatriz colocou, e eu vou ler o comentário dela enquanto eu faço. Eu coloquei aqui como um exercício também para a gente pensar. Ele vai fora e pega e diz, bom, né, ele critica né, a Declaração de Direitos Humanos original e ele faz uma revisão crítica. E eu acho esse exercício como didática muito interessante, né, porque ele fala, então vamos lá. Se a gente for aplicar o que eu estou falando, né, do jeito que ele está pensando os direitos humanos, do jeito que ele acha que deveria ser, como seria, né? Então, uma declaração de direitos humanos a partir dessa perspectiva. Então, aqui do lado, olhando o computador, né, do lado esquerdo, a gente vê a declaração original e a revisão crítica dela. E aí eu queria pedir que vocês agora, enquanto eu vou ler o comentário da Beatriz aqui, e para poder responder também, e aí pedir que vocês também leiam e comparem um pouco essa, né, para ver um pouco, né, e enxergar exatamente o que ele está argumentando aqui, e queria saber aí o que vocês acham da revisão crítica dela. Eu posso ler o que está no chat, professora. Boa tarde. Boa tarde. É você, Beatriz? Não, é Gisele. Tá. Gisele, pode ler. Eu estava lendo. Leia, acho ótimo. E, para além disso, professora, antes de eu ler o comentário da Beatriz, eu não sei se ela quer abrir o áudio e falar, né? Mas fica à vontade, Beatriz. Uma coisa também que eu acho que a gente deveria ter, né, na nossa educação, que falta um pouco, é a consciência, né? A consciência social para entender o que é barreira sanitária, né? Porque a partir do momento que você entende o que é uma barreira sanitária, a necessidade e a importância de você tomar vacina, eu acho que as coisas têm um outro caminho. Porque o que eu discuto muito com os pacientes quando eu estou atendendo, né, no acadêmico,
eu faço enfermagem, é sobre a importância da atualização da carteira de vacina, por exemplo, sobre esse contato, deles entenderem que eles não estão protegendo só apenas o seu filho, mas estão protegendo o filho de outras pessoas, fazendo um pacto social. Isso é ser cidadão, né? Porque eu acho que a palavra perdeu um pouco o sentido depois dos últimos tempos. Mas cidadania é basicamente isso. Eu acho que falta um pouco dessa troca da saúde mesmo. A gente não tem princípios de cidadania quando a gente está na adolescência, infância. Então, essas coisas ficam... Se você não entra na faculdade, se você não faz um curso técnico, alguma coisa do tipo, ou se você não tem acesso à educação, que é uma coisa comum no nosso país, você não entra para essa discussão. Você se fecha ali na sua bolha e acredita em qualquer um. Então, eu acho que, para além disso, a questão da gente fazer um trabalho de conscientização social, até mesmo com os nossos parentes, infelizmente a gente fala até que não quer ver no Natal e tal, mas a gente falar da importância da vacina e trazer todas essas questões de higiene mesmo pessoal, eu acho muito válida, porque essa educação que a gente deveria ter na faculdade não, na escola, é muito fácil, e a gente perdeu muita coisa ao longo do governo, né? Por exemplo, antigamente, em 2010, quando eu era agente comunitária de saúde, se fazia flúor nas escolas. Todo mundo vai lembrar que fez flúor na escola. Hoje em dia não tem mais. Então, várias coisas que a gente tinha como direito mesmo, a educação e a saúde foram se perdendo, né? A promoção e prevenção de saúde. E aí a Beatriz, ela falou que não pode ligar o áudio, e eu vou ler para ela. E é muito bom o comentário, Beatriz, achei sensacional. Eu vou colocar aqui o comentário dela, professora. Não sei se todo mundo está tendo acesso ao chat, também tem isso. Quando li os textos sobre a aula de hoje, me veio o pensamento de não acreditar que vamos chegar a um ponto no qual toda a população tenha seus direitos contemplados, por 2 motivos. O primeiro, somos uma população que tem um histórico de criminalização e descriminalização com certas populações. Exemplo, população negra e homossexuais, que lutam dia após dia para que tenham direitos mínimos contemplados. 2, segundo ponto, somos uma população cíclica. O que quero dizer com isso é que as pessoas mudam ao longo do tempo. Logo, novos grupos sociais surgem que não são contemplados pelas leis antigas e necessitam lutar pelos seus direitos. Exemplo, a população trans e não binária, lutando pelo seu reconhecimento legal e direitos que os contemple, e a população necessitando de leis que os auxiliem durante a pandemia. Não sei se meu raciocínio está certo ou se está realista demais, enfim. Não, acho que está extremamente certo, Beatriz. Acho que você... E acho que essa... Muito obrigada, Gisele, também por ter lido e também por seu comentário e trazer. Acho que você estando na enfermagem e também tendo trabalhado, né, na estratégia de saúde da família, né, como nos anos 2010. Eu estou aqui desde 2004 e sempre vinculado com a questão da saúde pública. Então, também percebo muitas, né, grandes diferenças em termos da resposta, da atitude, né, do governo. Mas acho que a Beatriz, você traz uma questão fundamental, e acho que vou até repassar, a gente pode até voltar aqui, mas eu coloquei um pouco uma ideia, né, de paradoxos, que acho que, Beatriz, você toca num ponto que ela fala, porque como você tem uma ideia, né, de que uma população, tem várias populações, mas a gente vê avanços, acho que a gente pode, né, a gente não pode, para não perder total, né, a esperança, há avanços importantes, então acho que há processos cíclicos, né, como você fala, então tem uma histórico muito forte de racismo, né, e discriminação contra a população, né, gay, homossexual, várias. Eu trabalho muito com as prostitutas, que também são extremamente discriminadas.
Então, essa, sem dúvida, é forte, né? Mas todas essas populações nos últimos 30 anos também, mas a gente vê várias lutas, né? Vários motivos, né? De todos esses processos de luta também que Flores está defendendo, justamente esses grupos, como você fala, eles têm se organizado e têm lutado, né? E muito que é interessante dentro desse campo justamente da saúde, né? Tem sido um campo, e também é o campo que eu mais tenho familiaridade, então que eu mais consigo também falar. Mas pelo menos para grupos, pegando a questão da sexualidade, a questão da epidemia de AIDS abriu, de uma certa forma, todo um discurso sobre os direitos humanos de populações que jamais imagina, né, assim, o governo federal chamar as prostitutas para conversar. Isso nunca, né, acontecia. Foi a partir da epidemia de AIDS, a necessidade de construir uma resposta nacional e a abertura do governo brasileiro, né, que a gente vê que e as lutas das próprias prostitutas que isso acontece. Então, o que eu quero dizer é que acho que tem ciclos, né, a gente vai, as coisas avançam e depois, né, recuam, né, e a gente acha que agora estamos num momento que realmente está, né, um retrocesso grande em vários sentidos, mas esses processos de luta continuam muito fortes, né? Até seu próprio comentário eu vejo como é muito importante. Acho que talvez, não sei se alguns, né, anos atrás, década atrás, essa reflexão de você é muito importante, e trazer isso para a sala de aula. Né? Acho que todos esses são reflexos de como esses temas estão presentes hoje de uma forma que não estava alguns anos atrás, embora a gente está vivendo um momento terrível em termos de retrocessos de direitos. Então, acho que ele coloca o Flores, que a gente está num momento meio de paradoxo, né? E mesmo no momento que ele estava escrevendo, porque vimos, né, por um lado, como você fala, de várias conferências, né? Várias coisas estão acontecendo no mundo nesse momento. O mundo estava num momento mais esperançoso, sem dúvida, do que agora. Mas mesmo assim a desigualdade estava só aumentando, né? Então essa questão de desigualdade social realmente tem aumentado muito. E tem muitos textos teóricos para quem tem interesse, mas tem muitas pessoas críticas sobre justamente essa questão de como os direitos sexuais, em alguns contextos, eles chamam, como, Richard, você talvez vou precisar de ajuda na tradução, se é a onda rosa, não sei, vocês sabem, assim que fala, mas Sim. Como, por exemplo... Sim, tá. Onda rosa, exato. Onda rosa. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas uma certa ideia de que alguns governos foram ficando mais abertas a certas políticas, por exemplo, LGBT, e defendendo, né, algumas questões nesse campo, mas ao mesmo tempo essa política neoliberal que Flores é tão, né, crítico foi continuando, né? Então que não houve mudanças estruturais em termos de economia política e que algumas políticas mais identitárias foram avançando, criando quase uma cortina de fumaça para esconder todas essas outras políticas por trás. Então, tem muita coisa produzida, né, agora, com um pouco críticas nesse caminho, né, relacionando essas pautas. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também, porque isso não pode... Às vezes eu sinto que isso é utilizado para culpar, tipo, as políticas identitárias não são importantes, e não, assim, isso de jeito nenhum, concordo. Mas, por um lado, a gente vê que a desigualdade... Há um paradoxo, né, que ele chama a atenção aqui. Então, e por isso que ele está falando, não podemos só ficar no discurso, não pode só ficar no protocolo, e não pode só ficar em um documento, né? As coisas têm que ser conectadas, de fato, com as lutas sociais e com as condições materiais, porque sem ter condições materiais para lutar, né, nada vai adiantar. Então, enfim, não sei, Beatriz, se eu enfim, talvez, mas achei um comentário muito importante, estou lendo agora, não sei se tem alguns comentários do Jaime, do Luciano, se alguém mais gostaria de comentar também nesse ponto, ou Richard, se você...
Professora, colocaram algumas coisas no bate-papo. Eu não sei se as meninas querem. Sim. Se alguém... Será que a gente... porque não sei se... A Gabi. Eu gostaria de saber o que você pensa em relação aos futuros dos direitos humanos, com esse tanto de retrocesso que a gente está tendo ultimamente, com o liberalismo avançando, assim, não avançando, porque ele já é muito avançado e muito bem estruturado, mas eu diria que ele ficando cada vez pior, assim, mais agressivo, principalmente nos países não centrais e periféricos como o Brasil. E aí eu sou meio pessimista em relação aos direitos humanos nesse sentido, porque a gente vive num sistema estruturado para ser desigual, que ele se baseia na desigualdade. Então, como que a gente pode pensar em prover a dignidade humana dentro de um sistema que não pensa nisso, que não foi desenvolvido para isso? Sim, uma excelente pergunta. Eu acho que, bom, o primeiro seria que eu acho que através que a gente acho que você está com as mesmas perguntas do Flores, na verdade. Ele também está, né, tentando pensar em como... E agora, imagina ele nesse momento, se ele achava que as coisas estavam ruins em 2007, agora, né, tá muito pior. Mas eu também tendo a ser um pouco pessimista, né? Eu sou pessimista a curto prazo, mas otimista a longo prazo. E por quê? Eu acho que Richard tocou em algo muito importante da gente lembrar, que é a questão da pandemia, porque a gente que trabalha, eu trabalho quase 20 anos com essa ideia de determinantes sociais da saúde, e por muito tempo a gente estava mesmo nessa área, né, de direitos sexuais, reprodutivos, sabe? Tinha algumas áreas onde tinha esse discurso dentro da saúde, mas acho que com a pandemia essa questão voltou, né, e afetou o mundo inteiro. Assim, o vírus não foi democrático, mas forçou países que há muito tempo não estavam tendo que lidar, né, com essas questões a se olhar, né? E acho que também nos Estados Unidos tem pessoas passando fome nos Estados Unidos, sabe? Mesmo dentro de países, né, mais ricas, em situações um pouco melhor que o Brasil, a questão da desigualdade extrema ficou muito descarado, não tinha mais como esconder, né? Então eu acho que acho que está tendo renovou discussões que talvez, acho que no 2005, né, na época que Flores está escrevendo, era um momento de muita fervência, justamente como eu falei, para a questão do Banco Mundial, da Organização Mundial né, sempre penso no... Ai, gente, fugiu. Mas, enfim, dessas instâncias do IMF. E agora a gente está vendo de novo uma discussão que eu acho que faz tempo que não tinha, porque mesmo na crise econômica de 2008, não era uma coisa tão... Assim, isso afetou literalmente, sabe, quase todo mundo. Então, acho que é um momento para lutar, acho que é um momento que está obrigando os países a lidar com questões de desigualdade social que eles não têm tido que lidar, né, diretamente, né, há muito tempo. Tanto que eu acho que todo o crescimento da direita, né, dessa política neoliberal que voltou, né, com força em vários lugares do mundo, é uma reação um pouco contra o que vinha, né, acontecendo. As pessoas falam muito sobre essa questão em termos de pensar porque esse retrocesso. Mas a gente vê que agora, com a pandemia, as pessoas estão vendo que tem questões sociais graves de desigualdade. Então, eu acho que agora vai ser difícil, mas eu acho que voltou de novo no foco a questão da desigualdade, que acho que estava meio... Ninguém mais queria ouvir, né? Sim, a gente sabe que a questão, né, da pobreza, da raça, de gênero, sexualidade afeta a saúde, mas não estava mais no centro da discussão. Mas agora voltou, né? Acho que não tem um exemplo melhor, né, da importância da questão de ter acesso a questões materiais, né, para a dignidade. Então, acho que eu espero, né,
que há, mas para isso tem que ter reflexão, tem que ter discussão, né? Como eu estou vendo aqui, vários também têm colocado, a gente enfrenta, para mim, eu diria que um dos maiores desafios são muitos, mas acho que a questão da desinformação e do negacionismo, né? E a polarização é muito grave, porque eu acho que para ter diálogo tem que ter escuta. E por mais que eu acho que nada era perfeito também antes, sabe? Para as prostitutas foi até pior de algumas formas os governos anteriores, porque, enfim, por outras questões, mas em repressão, etc. Mas sempre houve diálogo. E eu acho que hoje o que a gente vê é que essa polarização política não há mais escuta. E tem tido o Kenneth Camargo, que é no Instituto de Medicina Social aqui da UERJ, ele tem um webinar ótimo que não está em minha aula de Ciência, Saúde e Direitos Humanos, a gente vai assistir, mas é sobre o negacionismo, né? E onde eles falam sobre isso e de estudos que mostram que estamos num momento quando acesso a mais informação não tem resultado necessariamente, as pessoas só estão ouvindo o que querem ouvir. Então, eu vejo isso como um sintoma muito grave. Isso, para mim, me preocupa um pouco mais, porque como que a gente, como o Richard, né, fala, voltando dessa ideia de interdependência, né, e interseccionalidade, não tem como criar uma resposta à pandemia, por exemplo, em bolhas, né, bolhas separadas, né? Estamos todos conectados. Mas o mundo está assim, o mundo está muito polarizado em diferentes bolhas que não estão se comunicando, que se odeiam, né? Assim, não é só que não comunica. Então, acho que essa polarização junto com o negacionismo é muito grave, porque, sobretudo no contexto de uma pandemia, quando literalmente todo mundo tem que né, praticar a prevenção para funcionar. Então, eu diria que um dos desafios que eu acho que é que eu vejo muita esperança nas lutas sociais e os movimentos sociais, né? Acho que ali a gente vê coisas muito interessantes. É quem tem respondido mais uma vez às lacunas do Estado, as pessoas têm se mobilizado. Acho que as lutas estão fortes, né? Mas acho que o desafio é o Estado, né? Esse desmonte dos sistemas públicos e também essa questão da polarização e da desinformação em termos da pandemia. E até perguntaram para o Kenneth também no seminário de como sair dessa, e não tem muitos boas, não é muito positivo, né, de como sair desse problema. Tem muitos comentários aqui, eu não consegui, não sei se alguém quer ler, que não tenho conseguido ler também enquanto eu estava falando. Eu posso ler, professora. Tá. Tem aqui o do Jaime Loureiro. Também a questão do impedimento para trabalhar ou a obrigação de trabalhar a violência institucional, pela restrição de atividades públicas, aglomeração e falta de EPI. A evidência da maior violência contra a mulher são fatores preocupantes no momento e para o futuro também. Aí tem do Luciano Miranda. Esse processo de conscientização enfrenta um inimigo pesado, bem estruturado e bem financiado. E imbecilização massiva por redes sociais. É uma luta desigual entre quem possui as estruturas e os meios de informação em massa, e os especialistas lutando para desmentir fake news, quando deveriam estar se ocupando em conscientizar. Aí tem da Marina. Importante também que muitas pessoas que são da área científica muitas vezes focam muito em uma visão quantitativa, como, por exemplo, muitos artigos mostram que a população negra pratica mais atividades físicas. Evidenciam isso em forma de porcentagem, porém, isso sai da realidade, ao passo que a maior parte dessa população tem essa maior porcentagem pelo fato de exercerem mais atividades domésticas, movimentação no transporte público, etc. Além disso, quando olhamos esse lado da interseccionalidade, quando o pesquisado é negro, pobre, mulher, os números só aumentam. Falta um olhar mais qualitativo. Não sei se tem muito a ver com o que estamos falando aqui, porém, queria expor minha ideia
sendo da área da educação física e da iniciação científica. Perfeito, muito obrigada, Gisele. E obrigada, Marina e Luciano e Jaime também pelos ótimos comentários. Eu acho que, começando aqui com... Alguém mais tem... Vou abrir aqui, eu fiquei animada. Mas se alguém mais quer comentar sobre essa ou sobre alguma outra coisa... Porque eu acho que o Jaime colocou um ponto que é importante, né? Que é essa ideia de, né? Que um pouco o que falamos, né? Do GT também, do racismo e saúde, que vem também uma questão de quem que está trabalhando, né? O que significa não trabalhar também. Que tem também as mulheres que têm sofrido, tem as pessoas também que para estar em casa se expor à violência doméstica, mas também filhos, né? Eu sei que para várias pessoas também, os movimentos LGBTQ mais têm falado que tem tido aumentos também de violência entre famílias, onde as pessoas, né, não têm direito, não sentem que podem viver sua sexualidade, seu gênero dentro de casa. Então, as questões de saúde mental são muito graves. É importante reconhecer, né, às vezes, esse discurso da saúde pública, fica em casa, fazer tal, sem reconhecer o que ficar em casa também se expõe as pessoas a outros riscos de saúde. Acho que é muito importante falar com isso e que essa saúde também precisa lidar com todas essas questões. Tem tido aumentos muito grandes também de depressão durante a pandemia, então tem várias questões de saúde mental também, né? E do fake news é o que eu estava, né, também toquei um pouco nesse ponto. Acho que é muito... Vou parar aqui, vou mostrar o próximo slide, que tem um pouco a ver com essa questão. Porque a gente vê também esses paradoxos. Acho que há um certo paradoxo que eu estou chamando aqui de paradoxos pandêmicos. Mas no sentido, quando a gente pensa também, estamos num momento onde, em princípio, né, as pessoas teriam acesso a mais informações. Mas isso não é o que tem acontecido. Não, o que tem é mais acesso à misinformação, né? A internet não tem resultado em uma população mais conscientizada, ao contrário, né? Tem criado parece mundos paralelos que as pessoas vivem. E o que eu acho interessante sobre o que aconteceu aqui no Brasil também, dentro dessa ideia de pensar sobre direitos, uma manifestação pedindo intervenção militar, ou seja, um protesto pedindo que fechem o Congresso, né? Um protesto que um ato democrático pedindo questões do fim da democracia, né, no Brasil. Né? São circunstâncias, eu falei num evento a semana passada, numa mesa com pessoas de Canadá, Japão e os Estados Unidos. E eu estava falando, era sobre Covid, etc. E quando eu mostrei essa foto, eu não me toquei de como é difícil explicar essa também para um contexto fora do Brasil, né? De por que as pessoas estariam pedindo, em um protesto, o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, né? São imagens, né, que eu acho muito fortes e que dizem muito sobre esse momento que estamos vivendo e como essas ideias também de direitos, né, estão sendo manipulados e utilizados, né, porque também são manifestações democráticas contra a democracia, né, é uma coisa, são paradoxos, né, e a gente vê também como essa ideia da liberdade, todos os discursos em torno, né, da vacina, que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina, sempre relacionando com essa ideia individual, em vez de como Gisele, né, falou, são outras formas de conscientizar e de pensar sobre a questão da vacina. Não é uma questão de liberdade individual. A lógica da saúde coletiva e da ciência por trás da vacina é, né, de interdependência, como o Richard falou, né? Mas está sendo colocado, sobretudo nesse contexto da vacina do Covid-19 e também das questões de prevenção em si, né? Mas todo o debate da prevenção, a oposição, né, essas medidas têm sido colocado nessa ideia de liberdade individual, que
também é muito conectado com o que Flores está falando sobre esses processos neoliberais, né? É tudo dentro de uma lógica que individualiza mais do que coletiviza, né? Então, acho que são paradoxos também, né, desse momento. E as pessoas não querendo a vacina, querendo cloroquina, né, também relacionado com o fake news e desinformação. Então, acho que, sim. Eu acho que foi até um pouco disso, né, que o Luciano ele fala no comentário, né, quando chega e fala das fake news, mas parece até que o próprio governo ele tem o interesse de manter o povo desinformado, porque quando você tem até esse tweet que você colocou para a gente ver, o governo ele sabe o que seria a liberdade individual, mas ele se utiliza da falta de informação para espalhar esse tipo de comentário. Então, acho que isso que é bem complicado, né? E essa embolação de todos esses termos, né? Como você falou, fechem o Congresso, o STF, né? Nesses protestos, né? Que praticamente eles embolam os termos todos. Parece que é realmente uma desinformação enorme e não se tem o interesse da real conscientização do que deve ser feito, né? Sim, total. Eu acho que Cílio, o que você fala, acho que é assim mesmo. Eu tô conectado no Sicílio, mas eu sou o João, porque eu não consegui entrar no Zoom. Aí eu tive que entrar. Mas acho que é um projeto de poder, e isso que o que o Kenneth Camargo também argumenta é que quando a gente fala de misinformação, na verdade, o objetivo não é informar, o objetivo é dividir, né? Então, e também acho que esses protestos, a gente vê agora, hoje publicou a Folha sobre a questão da responsabilidade pela pandemia, a maioria da população não acha que o Bolsonaro é responsável, né? Então, o projeto o projeto é mais de repassar responsabilidades, um projeto de poder, e eu achei, para mim, me ajudou muito até a não enlouquecer, né, que a gente, nesse momento, mas de pensar nessa questão do fake news, mas exatamente o que você estava falando, passa por uma questão de projetos de poder, né, e que o objetivo não é informar, o objetivo é cimentar, né, divisão e politizar, né, são projetos de poder, né, então não pouco importa, na verdade, com o que acontece depois. É um compromisso, não tem compromisso com a verdade, porque a verdade não é objetivo, né? O objetivo é manter o poder, né? E manter uma certa visão junto com a população, né? De manter você no poder e, no caso da pandemia, fora da responsabilidade para aquilo que está acontecendo. Então, é um projeto de divisão. Acho que isso, não sei, para mim ajuda um pouco a pensar exatamente no que você colocou. Eu vi que tem vários Professora, eu vou ler aqui do Jaime e eu vou fazer uma pergunta em cima do que ele colocou para a senhora. Ele colocou: acho que a questão da vacinação também se torna uma questão social. A obrigatoriedade da vacina vai na contramão dos artigos dos direitos humanos, mas essa é a minha opinião. Gostaria de exercer meu direito de escolha, principalmente por viver em um país que tem a democracia como seu sistema. Mas essa é a minha opinião. A minha opinião é, dentro dos direitos humanos, até que ponto é seu direito? Assim, porque eu não vejo vacina como o Jaime colocou, nessa questão dele exercer seu direito de escolha, porque ele não tomando vacina, ele está colocando a vida de outras pessoas em risco. E aí eu pergunto, o que o Direitos Humanos fala dessa questão de vacinação, por exemplo? Da pessoa ser obrigada a tomar vacina ou não? Sim, bom, essa é uma questão que o próprio STF vai decidir, né? Acho que dentro algumas coisas, primeiro, e aí eu quero também voltar aqui, a Cristiane fez um outro paradoxo que acho que é uma ótima observação, mas nesse contexto da obrigatoriedade, né, voltando a Jaime,
quando, assim, aqui que a gente entra numa questão, que tem questões de saúde pública, quando a gente vê, por exemplo, todas as nossas liberdades, de alguma forma a gente segue várias regras, né? Por exemplo, a gente tem muitas formas de ferir as liberdades individuais, né? A gente tem que, você não pode entrar, você tem que estar vestida, por exemplo, para entrar, né? Em alguns lugares na rua, a gente tem um pacto social, que a gente usa roupa, a gente, sabe, tem todas essas questões das regras, o trânsito, a vida inteira está regulamentada por várias leis que infringem nas liberdades individuais. A gente não pode fazer o que queremos, de fato, né? Então, a gente vive num mundo cercado por leis, né? Que é toda a forma que a gente consegue conviver, né? Como seres humanos. Então, a democracia é justamente como lidar com essa questão, né? Onde que meu direito termina e onde que o teu começa. A pergunta que você coloca é uma pergunta fundamental, né? Que desde o Hobbes e toda a teoria política vai começar a partir dessa discussão, né? E são as grandes questões dos estados, das nações, das sociedades, em como que a gente define essa questão. Mas quando eu exercer meu direito, infringe o direito do outro, é onde a lei, né, entra. E nessa questão de pandemia, de vacinação, no Brasil, a vacinação de crianças é obrigatória, isso sempre tem sido, né? Vocês todos foram vacinados, como eu também fui vacinada, para poder entrar na escola, né? Porque para proteger as outras crianças, né? Então é uma questão de como a gente está, né? Como o Charles falou sobre a questão da interdependência. Então tem a ver, nesses casos da vacina, é porque a decisão pessoal de não vacinar afeta literalmente a vida, né, de outras pessoas, né? É o mesmo motivo que a gente não pode sair atirando, né? Acho que uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é que essa ideia de que a gente está infringindo nas liberdades, porque a gente vive numa sociedade onde temos vários pactos sociais. Agora, é tudo como que esses pactuais são colocados, né? Várias pessoas pegaram também uma questão, né, do aborto, né, também, que em termos dos direitos, como a gente pode ver discursos diferentes sobre isso, né, dentro de como a liberdade de decidir o que fazer com o seu corpo em certas circunstâncias pode, em outras não. Enfim, a gente vê, são muitas coisas que parecem, né, ser contraditórias, mas que não são. Então, eu acho que acho importante sim, eu entendo que é sobre a questão do Covid, mas ainda, se a questão é mais relacionada com a questão da ciência, essa é outra questão, né? De não ter, de ter dúvidas sobre a ciência por trás da vacina, enfim, aí entra em outros campos. Já estou falando mais sobre essa questão da liberdade, tá? Que estou respondendo aqui. E acho que isso tem a ver um pouco, a Cristiane fez uma crítica, né, muito importante, que eu acho que também há essa crítica, né, da lazer e as praias lotadas, mas por que será que não há, né? Na verdade, deveriam estar mostrando o transporte, mas tudo isso implicaria uma resposta estatal e governamental, né, a transporte público, que é por onde a discussão deveria ir. Eu concordo totalmente com você, então acho que essa é uma ótima... acho que, não sei se todo mundo, não sei se Cristiane, se você quer ler, eu não sei se todo mundo tem acesso ao chat, mas é um comentário importante que acho que você, né, aponta a essa desconexão entre as críticas que a gente vê da mídia quando as praias lotam, mas não quando o transporte público está lotado, né? Porque isso requeriria umas outras, né, mudanças mais estruturais também de políticas públicas. Estou lendo agora os outros comentários. Não sei, Rechal, se você quer complementar alguma coisa. Eu abri sem querer o microfone. Eu acho que não tem muitas questões além das que você colocou. Eu acho que com relação... Me parece que o discurso da obrigatoriedade da vacina é uma reflexão importante, necessária, que a gente tem que fazer, especialmente
num campo dos direitos humanos, né? Essa é uma disciplina que pensa fundamentos dos direitos humanos. Então, acho que isso é importante ser trazido pelo... Desculpa, deixa eu só conferir o nome. É o Jaime. Abaixou aqui, né? Pelo Jaime, porque, assim, essa é uma questão para a gente conceitual para essa disciplina, né? Pensar a obrigatoriedade da vacina na contramão dos artigos dos direitos humanos. Assim, eu acho que é importante ter bem nítido para todos e para todas nós que um conceito e uma categoria central para os direitos humanos é a categoria de interdivisibilidade, né? Indivisibilidade dos direitos, a categoria de interdependência, né, dos direitos humanos. Assim, esses são dois conceitos, né, que são chaves quando a gente pensa uma normativa dos direitos humanos. E são conceitos que são consensuais, pelo menos entre... A gente pode fazer uma crítica sobre eles, mas eles são conceituais no âmbito dos acordos entre os países. Então, assim, numa perspectiva pessoal, eu posso até achar que os direitos humanos podem ser divisíveis, mas os nossos países, em âmbito global, aprovam que os direitos humanos eles são indivisíveis, né? Que você não tem como pensar o direito à alimentação dissociado do direito à saúde ou do direito à educação, né? Que é tudo junto e misturado. Em última análise, numa perspectiva de pensar artigos em direitos humanos, numa questão mais teórica, a obrigatoriedade da vacina, enquanto um direito individual, não pode se sobrepor ao direito coletivo, né? Então, se a gente tivesse que traduzir, né, em outras palavras, pensar a interdependência dos direitos humanos, pensar a indivisibilidade dos direitos humanos, é entender que um direito individual não pode se sobrepor a um direito coletivo, a um direito cultural, a um direito ambiental. É disso que a gente fala. A gente pode até criticar essa perspectiva, mas essa é uma perspectiva que está colocada enquanto uma evidência científica do campo, enquanto um acúmulo, naquelas caixinhas que a gente pensa ciência, né? Aquele acúmulo, né, que teórico que vai, né, que vão sendo produzidos reflexões, chegando a consensos científicos. Por que eu acho que isso é importante para a gente, a partir da discussão que o Jaime levantou, né, que faz todos e todas nós pensar? Isso é importante porque o discurso da liberdade individual da vacina, ele não pode se sobrepor a um discurso coletivo, especialmente quando se trata de um surto pandêmico. Porque a minha não vacinação compromete o curso da pandemia que afeta globalmente todas as pessoas e todos os países. Então, nessa discussão, é meio quase senso comum a gente afirmar que as pessoas têm que ser vacinadas. Agora, existem inúmeras maneiras, e a Laura já colocou muito bem, para você estabelecer, enquanto Estado, a obrigatoriedade da vacina. Por exemplo, quaisquer um de nós que vai fazer uma viagem internacional para os Estados Unidos, para a Europa, tem que apresentar uma carteira de vacina de febre amarela, senão não entra. Ninguém é obrigado a tomar a vacina de febre amarela, por exemplo. Agora, se você for fazer uma viagem internacional, você tem que apresentar um atestado de vacina de febre amarela. Um outro exemplo se eu quiser abrir uma conta em banco, se eu quiser fazer um concurso público, eu tenho que apresentar um comprovante de votação ou de justificativa da minha não votação. Ou seja, eu não vou ser preso se eu não votar, mas eu simplesmente não consigo abrir uma conta em banco ou fazer um concurso público. Existem mecanismos em âmbito do Estado no qual você induz uma prática coletiva de direito coletivo, né? Não é pegar, a gente não está na revolta da vacina, em que você vai na casa dos cidadãos e das cidadãs, né, com uma vacina para vacinar, né? A gente já tem uma outra produção cultural no qual a proposição do direito individual e do direito coletivo está associada. E eu quero colocar mais uma questão agora no âmbito da problematização acadêmica que eu acho que é relevante. O discurso do direito individual, da liberdade individual, ele, em geral, nos últimos anos, na realidade brasileira, tem sido utilizado em âmbito muito paradoxal, né? E aí, perfeito o slide que Laura traz. Porque a gente chama, né, a categoria do direito da liberdade individual como a gente quer e quando a gente quer. Então, por exemplo, nesse momento, eu utilizo o direito individual à liberdade individual para afirmar uma não obrigatoriedade da vacina.
Ao mesmo tempo, eu não utilizo o direito individual e a liberdade individual para assegurar a autonomia do corpo das mulheres sobre o aborto. Então, é um contrassenso. Então, o mesmo projeto político ou ideológico que chama pelo direito individual para não obrigar sujeitos e cidadãos à vacina, desconsidera completamente o direito individual na perspectiva de autonomia dos corpos das mulheres para interromper uma gravidez não planejada, não desejada, seja ela o que for. Ou seja, é no mínimo algo a nos fazer pensar o uso e desuso de do direito individual e da liberdade individual por alguns agentes públicos, né? Isso me faz problematizar que, se a gente não faz uma defesa integral de direitos individuais, é porque o uso do conceito está sendo apropriado de forma muito equivocada e que não dialoga com as perspectivas científicas que a gente, em tese, deveria utilizar, especialmente considerando o direito individual como uma articulação de direito coletivo, né? Então, eu acho que é muito legal a questão que o Jaime trouxe, porque traz muitas reflexões acadêmicas e teóricas para o campo dos direitos humanos. Sim. Também acho que isso acontece porque não se tem também, por exemplo, agora eu também estou tendo essas explicações, igual o professor Charles falou, sobre o que é, né, o direito individual, né, e como é que se dá também o direito coletivo. Acho que quando você tem conscientização do que é, você acaba sabendo realmente utilizar o direito individual assim para essas questões sociais, né? Foi até esse ponto que você falou da vacina e o contraponto do aborto. Aí, por isso que eu achei importante mais a conscientizar, que às vezes as pessoas acham assim, pelo menos assim, saindo aqui do campo da faculdade, entrando mais no cotidiano, as pessoas elas estão muito desinformadas e elas seguem desinformadas e se aproveitando dessa desinformação para produzir cada vez mais desinformação. É isso que eu acho bem esquisito. Sim. E essa, eu acho que as coisas, a gente tem que ter como sociedade algumas, agora, essas diferenças de conceitos fundamentais, eu acho que é o que está causando essa polarização, né, tão forte nesse momento. E é muito surreal, porque imagina se não é contra a liberdade voltar uma ditadura militar, né, por exemplo. Então é muito... É difícil, mas o Jaime, como o Charles falou, uma colocação importante, uma discussão muito presente, né? Porque está acontecendo agora, obviamente. Então, acho que foi perfeito. Eu vou só avançar para fechar mas acho que há uma apropriação, mas isso é própria um pouco do meio político, né, de usar discursos da forma que é mais favorável, né, ao projeto político, né? Essa é uma questão do poder, né? Acho que, se a gente for pensar teoricamente, é tudo em torno de ideias de poder e como o poder opera. Então, isso é meio de se esperar. Agora, o que é grave é, como eu falei, acho que essa questão do diálogo e que num contexto excepcional que a gente está da pandemia, que isso está só sendo reforçado para dividir mais, né? E não realmente lidar, e não lidar das questões de uma forma estrutural. Achei muito importante, Cristiane, também o que você colocou, porque a gente também vê como o estigma, né? Acho que há um estigma, por exemplo, colocado a quem está indo nos bares e tal, esse tipo de aglomeração, mas não, a sociedade não está lidando com a questão, por exemplo, de saneamento básico, de transporte público, né? Todas essas questões estruturais que estão criando, né, muito, assim, estão diretamente relacionadas, a gente sabe pelas pesquisas, com mais mortes, com mais casos, e isso não está sendo colocado, né, nos manchetes. E isso, acho que a explicação é justamente o que Flores faz, sabe? Tem um projeto neoliberal, por mais que certas meias de comunicação são críticas ao governo, eles são muito favoráveis a certas políticas econômicas, né? Então, eles também são muito estratégicos sobre onde que criticam, né? E o que não há também um discurso na mídia contra o PEC, por exemplo.
Então, acho que tudo isso está relacionado com esse projeto neoliberal por trás, e infelizmente tudo que a gente está discutindo deixa passar essas mudanças, e a gente não, mais uma vez, eu espero que isso não seja um motivo, acho que agora é o momento de enfrentar essas questões estruturais, né, que há tanto tempo estamos falando sobre essas conexões com a saúde, e agora seria um momento realmente de enfrentar e cobrar esse tipo de projeto, né, de saneamento básico, de transporte público, etc. Mas por isso, eu acho que as campanhas de desinformação também são muito estratégicas nesse sentido, porque é muito melhor a população ficar brigando sobre a questão da vacina, em vez de estar exigindo saneamento básico, né? Ou exigindo esses outros direitos. Então, tudo isso eu acho que é muito importante, né? Também pensando teoricamente, pensando a partir dessa olhar mais sociológica, de que está por trás disso, né? E por que essa, igual que Cristiane colocou, de como a mídia, né, que está por trás de por que escolher certos lugares e espanto com certas aglomerações e não outras, por que certas polêmicas são colocadas, sabe, que está desviando a atenção da população de não focar em certos outros temas que são, na verdade, mais, né, importantes, que como o Richard falou, o Estado que tem diversas formas de lidar com a questão da obrigatoriedade. Ninguém está invadindo as casas, né? Está só falando que para participar de certos espaços e fazer certas coisas, você tem que apresentar, como várias outras coisas, né? Tem requisitos. Né? Então, acho que é isso. O Gabriel tem uma questão sobre o aborto, de que se a questão não seria um confronto. Então, isso tem a ver com a questão, né, de concepções também de vida. Acho que é aí que toda a discussão, né, em torno do aborto gira em torno de diferentes concepções, né, de que seria estar a favor da vida, que por um lado é a favor da vida das mulheres, da proteção da mulher, né, para a própria saúde dela e pensando na vida da criança, e aí tem no lado que é contra o aborto, que argumenta que o fetus já é uma vida. Então, acho que essa discussão é puxada por esse caminho, mas, na verdade, dentro da saúde coletiva, há um entendimento que é o direito da mulher, né, que seria a liberdade dela como uma pessoa grávida, de lidar, né, de tomar essa decisão. Mas acho que você coloca justamente como essa questão é colocada no debate público, né, é essa. E, na verdade, uma questão entre visões, né, um confronto entre essas visões. E a vacina é um direito à vida. Acho que as pessoas que estão a favor estão dizendo isso, né, estar a favor da vacina, de vacinar, é você estar a favor, né, da saúde e da vida das pessoas. A gente está nos últimos... Ele dá, pensando um pouco no futuro, né? Ele termina o texto, não termina, mas o capítulo 3, que foi o último que coloquei, também sobre a questão do aborto, o Richard, acho que essa também deve atravessar, o Richard é muito... é da área de direitos, né, reprodutivos, então acho que essa talvez deve ser uma discussão que vai ao longo também da disciplina ser colocado aqui também. Que a Suzana falou que ela está disposta também a falar um pouco depois, mas o meu entendimento passa muito pelo que a Charles já colocou também, né, em termos da questão, uma questão da saúde da vida da mulher, né, que é o principal motivo das pessoas que defendem, né, por que deve ser uma escolha e por que as mulheres devem ter acesso a parte dessa perspectiva. Então, aqui a gente vê também diferentes perspectivas de vida sendo colocadas em discussão. Professora, Sim. Uma dúvida. Essa questão do aborto, né, que ele comentou do direito da vida, essa questão do direito da vida, assim, intrauterina, né, eu sempre vi as pessoas falando no sentido religioso, não de direitos humanos. Isso estaria alguém de dentro de direitos humanos, digamos assim, bate nessa tecla, ou então luta a favor desse pensamento, porque eu sempre vejo ligado à questão religiosa e etc. Assim, não...
da questão, não sei se batem na tecla da questão da vida do fetus. É porque, então, deixa eu tentar reformular um pouquinho, desculpa. É porque, assim, essa questão, cadê que ele falou do direito da vida, mesmo que intrauterina, né? Uhum. Eu nunca vi ninguém levantando bandeira, por exemplo, até dos direitos humanos de pessoas, enfim, né? Levantando bandeira do tipo, o feto tem uma vida, e essa questão toda que eu já vi muitas pessoas religiosas falando que já tem uma vida, tem um mês e já sente, né? Enfim, por todas as pessoas que falam. Não concordo com esse pensamento, mas por todas as coisas que já ouvi falar. Então, assim, essa questão que ele colocou, direito da vida, mesmo que intrauterina, é só das pessoas religiosas, enfim, ou dentro dos direitos humanos existem pessoas que também lutam por essa bandeira? Entendi. Entendeu? Porque como ele colocou, eu fiquei com uma dúvida ali. Sim, é uma boa pergunta, mas pelo menos na minha, eu nunca encontrei isso dentro da Rachel está dizendo que não também, não. Acho que é muito mais, meu entendimento, experiência é muito mais o que você falou primeiro, né? Mais vinculado à religião. Tem até algumas discussões feministas, eu ouvi a Catherine McKinnon, que é uma feminista advogada, né? Ela diz que as feministas ainda, né, precisam também desenvolver essa questão, porque não tem essa discussão, de fato, como você está falando. Eu não tenho... Entendi, é porque eu já tive uma discussão muito feia com pessoas religiosas em relação a isso, né, de bater sempre de frente, porque já tenho, enfim... tenho conhecidos que fizeram, né, conhecidas que fizeram aborto, e aí teve toda essa discussão e briga mesmo com pessoas religiosas, eu batendo de frente, e eles com esse pensamento, né, da vida intrauterina e dessa bandeira que eles carregam. Então, por isso que ficou minha dúvida, se realmente era só a maioria religiosa ou se realmente dentro dos direitos humanos existia essa questão, mas... Muito obrigada pela resposta, esclareceu bastante. É muito boa pergunta. E eu acho que justamente, acho que a discussão que eu vejo mais dentro dos direitos humanos e que aqui também é muito, eu vejo conexões importantes com o que Flores também está argumentando, é que se a gente vai falar também, é como o direito à vida não é só o direito a terminar, né, a chegar a termo, por exemplo, uma gravidez, é tudo que está conectado àquela vida, né? Então, acho que tem que as condições materiais, as condições sociais, tudo que significa, é um pouco voltando à discussão, né, voltando a essa ideia da praia versus o transporte público, né? Se a gente vai falar de fato sobre o que é uma vida digna, né? O que uma pessoa tem direito a ter, né? Então tem que ter educação, tem que ter acesso à saúde, as mulheres também têm que ter acesso aos, né, se elas não querem engravidar, elas precisam também ter acesso ao que elas precisam para não engravidar. Então, novamente, eu puxaria para essa discussão de hoje, que é tentar sempre ver tudo dentro das relações no que está inserida. Então, a gente não tem como falar de absolutamente nada que estamos falando hoje, e esses são temas, nossa, a gente conseguiu tocar nos temas mais polêmicos, não sei, a gente podia falar de armas, talvez agora, só para... Mas todos estão, e é ótimo que vocês trouxeram, adorei essa discussão com vocês, sempre fico com vontade de continuar nas aulas depois, né, a gente só vê uma vez que ia continuar discutindo. Mas acho que eu queria deixar com essa ideia de que não tem como olhar as coisas separadas. Acho que, sabe, é tudo, como Flores está falando, é tudo conectado, né? A gente não tem como pensar sobre nenhum tema como desconectado, como independente, ou como uma liberdade individual, porque é tudo conectado com as relações sociais em torno, e também extremamente conectado com as questões materiais e sociais, né? Então, se a gente vai falar sobre vida, você tem que falar sobre tudo que significa uma vida, né? E se a gente tem que falar de políticas públicas, né? O que as pessoas precisam, o que o Estado deve, né, às pessoas para garantir acesso ao que precisam para ter as mínimas condições de viver, né? O que é vida, né? A gente chega até em questões mais filosóficas de que significa viver.
né? Não é só estar respirando, a vida é muito mais. Então, acho que essas são as questões que acho que quando a gente puxa para esse lado dos direitos humanos, e ali estava, o Flores estava em um momento crítico, achando que a discussão em si não estava conseguindo conectar com esses temas mais das lutas e processos. Então, acho que nesse momento também a gente está num outro momento de crises, né? São diversas crises em nossos entornos, e também todo mundo vivendo suas próprias crises de que significa, né, estar dentro de casa, isolada, com todas, né? São muitas crises, muito complexo, né? Como ele também fala. Mas a gente não pode desconectar as coisas, e eu acho que é por isso que eu até, né, decidi ir pelo caminho das ciências sociais, porque eu achei que é ali que a gente consegue olhar essas complexidades todas. E aí, nesses momentos da pandemia, força todo mundo, mesmo não sendo sociólogo, antropólogo, né, a olhar para essas relações, né, porque isso, a gente falou um pouco da cidadania, isso faz parte de ser um cidadão do mundo, de fato, né, entender o que é estar inserido no mundo e fazer parte de diversas relações sociais e o que significa minhas ações, como que vão afetar o outro. Em vez de pensar em minha liberdade individual, é como o que eu faço vai afetar o outro, o que eu posso fazer para melhorar, né, também no meu entorno. E neste caso, é muito fácil, assim, é colocar uma máscara e ficar um pouco longe da pessoa, né, não está pedindo muito. E também, né, a vacina, como o Richard falou, dentro de certos marcos, né, estabelecidos pelos governos e Estado. Então, vou assim, fechar, acho que com isso estamos aqui no final, né? Acho que é justamente onde ele termina e onde eu ia terminar também a aula hoje, mas essa questão, ele termina falando que para uma nova teoria é fundamental essa metodologia relacional, né? É preciso pensar sobre a construção social de tudo, é preciso questionar tudo, e já vi que vocês são muito inteligentes, vocês já estão fazendo perguntas importantes, é importante refletir sobre o que estão vendo, tanto da mídia, como da gente, né, seus professores também, enfim, é tudo, né, é muito bom ter essas... Acho que sobretudo nesse ambiente virtual, acho que o que a gente mais perca é essa troca, pelo menos o que eu mais sinto falta, né? Poder realmente conversar mais. Então é legal que isso acontece também. Mas cada coisa é relacionada, né? A gente não pode pensar que as coisas não são ou que são isoladas. Então, isso que ele fala são parte de um processo amplo de relações sociais, políticas, teóricas e produtivas. E aí, no final, ele fala, não somos nada sem direitos e os direitos não são nada sem nós. Então, vou fechar aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Senão, eu desejo um proveitoso semestre. O Charles, né, eu vi a programação, acho que vai ser muito frutífero, né, certamente, e essas vão ser discussões, eu imagino que devem voltar, né, várias vezes ainda. Sim, eu gostei muito da aula, eu adoro dialogar com Laura, a gente já tem uma parceria de outras disciplinas, né, então é sempre muito positivo, mas eu especialmente gostei muito da aula de hoje, porque eu acho que a aula de hoje, o encontro suscitou inúmeras discussões complexas e polêmicas, e que são discussões extremamente presentes no conjunto da sociedade brasileira e global. Eu acho que a gente brinca que os temas ligados à dinâmica dos corpos, né, são temas extremamente mais que relevantes, a pauta central hoje, quando a gente pensa uma geopolítica, né, nessa coisa do mundo, e eu acho que foi isso que surgiu aqui, né, a discussão sobre a obrigatoriedade da vacina, ou seja, o controle dos corpos, né, uma perspectiva até mesmo Foucaultiana de pensar corpo e controle, e direitos sexuais e reprodutivos a partir do aborto, né, eu acho que isso já dá um tom um pouco dessas complexidades que a gente vivencia. E é por isso que eu gostei muito. Eu acho que a gente conseguiu produzir com a Laura, né, a partir das problematizações que ela trouxe, a gente conseguiu produzir aqui um pouco de uma tentativa de vivência de sala de aula quase normal, né?
que é onde a gente consegue problematizar, levantar questões, um pouco discordar. Eu gostei muito das problematizações todas que foram apresentadas e colocadas ao longo dessas 2 horas. E assim como a do Jaime, né, que a gente problematizou a temática da obrigatoriedade da vacina como uma sobreposição do direito individual, né, pensando fundamentalmente teoria de direitos humanos, eu queria colocar muito rapidamente uma questão que o Gabriel apresentou no chat, porque para a gente não sair daqui com uma perspectiva que não corrobora com fundamentos em direitos humanos. O Gabriel trouxe que a questão do aborto, né, da questão intrauterina, né, que é um entendimento que ele acha, né, que é um entendimento do ordenamento jurídico, né, essa defesa do direito à vida, mesmo que intrauterina. E aí eu só quero afirmar que isso não é o entendimento do ordenamento jurídico, pelo menos do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Isso é importante, porque a gente não pode sair daqui com uma perspectiva diferente dessa, que é a perspectiva normativa dos nossos marcadores legais. O que ordena juridicamente os nossos processos de construção legal é a nossa Constituição, né? Então, assim, a gente tem ordenamentos jurídicos que se aliam à nossa Carta Magna Legal, que é a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, no que tange a temática do aborto, especificamente dos direitos reprodutivos com relação ao aborto, não tem um parágrafo que é o parágrafo que aponta o aborto como uma negativa de direito à vida desde a concepção, né? Graças aos movimentos feministas e aos movimentos de mulheres, em 1988, na votação da nossa Constituinte, esse parágrafo, direito à vida desde a concepção, não entrou. Ou seja, o Estado brasileiro não considera o direito à vida desde a concepção. É por isso que nós temos 3 causais, eu sempre lembro do termo espanhol, a gente tem sempre 3 causas de aborto permitidas em lei no Brasil, como nós sabemos quais são: estupro, anencefalia e quando coloca em risco a vida da mulher. Ou seja, no ordenamento jurídico brasileiro, o aborto não é considerado um direito à questão da vida desde a concepção. Isso é importante porque isso é que garante a gente ter um plano nacional de aborto legal, né? A gente tem serviços públicos pelo Sistema Único de Saúde que garantem aborto legal nessas 3 causas. Exemplo muito recente da criança que foi violentada, estuprada com 10 anos e fez o aborto legal pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, não existe no ordenamento jurídico brasileiro o direito à vida, mesmo que intrauterina. Isso é um discurso que, por vezes, segmentos conservadores compartilham numa perspectiva que a gente chama de massificação, de retração em direitos para que seja disseminado para o conjunto amplo da população brasileira. Mas o que a gente tem legalmente não existe na nossa Constituição Federal nenhuma normativa que garanta o direito à vida desde a concepção. E o Brasil, adicionalmente, também é signatário de acordos internacionais, como o da Conferência de População e Desenvolvimento, como a da Conferência de Direitos da Mulher, que Consenso de Montevidéu sobre População de América Latina e Caribe, ou seja, inúmeros acordos que entende que o aborto é um problema de saúde pública, né? O Brasil afirma isso enquanto Estado. Entendendo o aborto como um problema de saúde pública, como uma questão ligada à saúde coletiva, é necessário pensar medidas que ou flexibilizem legislação restritiva ao aborto, ou garantam a possibilidade de que, em casos nos quais os abortos sejam feitos, as mulheres sejam acolhidas prontamente no Sistema Único de Saúde. Faço essa ressalva porque essa é uma ressalva central para que a gente não saia dessa aula, desse tema, reproduzindo algum discurso que vá de encontro com uma perspectiva de fundamentos de direitos humanos para esse tema, que é um tema muito caro para todos, para todas nós, ligados aos direitos reprodutivos. Quero agradecer muito a Laura. Mais uma vez, vou passar para a Laura, né, se despedir,
conosco, assim, e trazer, que eu gosto muito do teórico que a Laura teve essa missão, né, de compartilhar conosco, que é o Herrera Flores, exatamente porque o Herrera traz essa perspectiva de pensar direitos humanos para além da norma fria da lei, como a gente chama em direito, pensar direitos humanos a partir de um campo de prática e de disputa. Direitos humanos, em última análise, para Herrera Flores, que a gente pode até discordar ou dialogar com ele, né? Enfim, mas para esse autor é importante que os autores e as autoras dizem para a gente, né, sobre um campo conceitual. Para esse autor, direitos humanos se dá a partir de um campo de prática. É menos o que está colocado na lei e é mais as possibilidades de encontros e desencontros para a constituição de um campo. E eu acho que ele é muito vivo no contexto atual, porque ele coloca para a gente uma perspectiva muito deleuziana, Foucaultiana, enfim, como a gente queira pensar, né, esses autores também de análise institucional, que pensam a temática da implicação, né? Ele nos chama o tempo inteiro para pensar qual é a nossa contribuição teórica e prática para a formulação de direitos humanos. É como se colocasse para a gente uma perspectiva muito direta de que a construção e a efetivação dos direitos humanos se dá pela nossa atuação diretamente, né? Isso, por vezes, né, a perspectiva da participação social, né, o que determinada legislação tem a ver comigo, se perde no conjunto amplo de reflexões, né, de campos de prática, e ele desloca essa perspectiva para pensar que a gente tem muito a contribuir e para efetivar um campo e uma discussão. Então, eu acho que ficar com essa mensagem do autor, se eu tivesse que resumir, né, porque às vezes é muita coisa que a gente lê, né, eu sei que vocês leem muito, né, e está todo mundo preocupado em se manter vivo, mas se eu tivesse que resumir, eu tentaria resumir a partir dessa perspectiva. Pensar a prática, né, o que o autor coloca para a gente com muita veemência, o quanto as nossas experiências elas se articulam para a promoção e a indução de uma agenda de direitos humanos. Laura, muito obrigado mais uma vez, é sempre muito bom estar com você. Bem-vinda sempre, pode voltar toda segunda-feira, 5 horas da tarde. Tá bom, não, muito obrigada, só essa. Muito obrigada. E também super recomendo esse texto. Eu acho que eu uso muito. Eu acho muito didático e também para pensar, né? Para trabalhos, enfim. Acho que ali tem muita coisa aí rica para... Então, super, super recomendo também. Então, muito obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada novamente pelo convite. Tudo de bom e à disposição também para... Se surgem dúvidas ou rechaços, tem meu contato. Então, eu estou também à disposição. Tudo de bom com o semestre, espero que há um pouco de leveza e descanso, né, no final do ano, e alegria também. Está fechado. Obrigada. Um pouco de leveza, né, para todos e para todas nós. Eu estou super feliz porque eu descobri hoje de manhã que a gente vai ter recesso por uma semana. Por uma semana. Então, todas e todos poderemos descansar entre 24 de dezembro e 2 de janeiro, né? Não é muita coisa, mas é melhor do que ter aula 29 de dezembro, como a gente teria aula, essas loucuras todas de UFRJ. Gente, essas questões ligadas a... Tem gente que está vindo, se inscreveu, né, no SIGA, na alteração disciplinar na semana passada. Essa é a primeira aula. Essas questões vocês receberam, quem não recebeu o programa atualizado, né, com relação ao trabalho final, ao cronograma do curso, a gente troca mais ao longo da semana, podem enviar e-mail, não tem grupos ainda para os trabalhos finais, que vão ser só em fevereiro, e a gente tem que receber a pauta final, a pauta ainda está sendo elaborada pelo sistema da universidade. Então, tem gente que entrou, tem gente que saiu, enfim, tem essas coisas mais burocráticas, a gente vai receber ao longo da semana, pelo que eu fui informado. Então, todas essas questões mais ligadas a trabalhos acadêmicos só em janeiro. As aulas, as 2 aulas anteriores, né, elas vão subir no YouTube. A Laura autorizou a gente colocar a discussão toda, mas teve um professor que pediu para tirar ao final de uma discussão, né? Então, a gente vai tirar, então, estou subindo, fazendo essas edições, para subir as aulas anteriores. Então, quem não pôde estar nas 2 últimas semanas vai ter acesso integral, pelo menos a parte de conteúdo das disciplinas. Quaisquer outras questões, trocamos por e-mail, nos vemos semana que vem para uma discussão sobre os componentes
culturais dos direitos humanos com a professora Ana Cláudia Tavares, que é do direito, e também do NEP-DH. Obrigado, boa semana para todo mundo, fiquem em casa, se possível, e na impossibilidade, por favor, sigam todas as regras sanitárias, de isolamento, uso de máscara. Um abraço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Laura. Se alguém quiser ficar, falar alguma coisa comigo, eu estou aqui ainda, tá? Talvez alguém que... Professor, vou esperar um pouquinho. Você já parou de gravar? Não, obrigado, Gisele, vou fazer isso agora.